A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus, através das ondas amigas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também através do site radioriodejaneiro.digital, e logo depois o Caio coloca lá no YouTube para vocês curtirem e compartilharem o programa A Consolação de Jesus. Programa que vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. O programa A Consolação de Jesus tem o objetivo do estudo do Novo Testamento à luz da nossa querida doutrina espírita. E nós estamos gravando o programa logo depois do programa ao vivo da semana passada. Então estou eu aqui, mas Renato Souza, Fabiana Araújo. Tudo bem, Renato? Tudo bem, vamos junto. Seja bem-vindo mais uma vez. Só trocamos de estúdio. É isso aí. É isso? Então. Fabiana, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E é isso, vamos ao estudo, vamos dar continuidade a esse estudo. Vamos à leitura do trecho em questão, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, e a gente vai fazer uma coisa um tanto quanto diferente. Por quê? O estudo de hoje, ele vai pular, ele vai ser a introdução e por que Jesus falava por parábolas, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 3 e 10 a 17. Por quê? Depois do versículo 4 ao 9, e do 4 ao 9, Jesus fala a parábola, né, nos traz a parábola do semeador. E do 18 ao 23, ele explica a parábola do semeador. Quando nós lemos o capítulo 13, versículo 1 a 3 e 10 a 17, nós estamos lendo a explicação, a introdução e por que Jesus falava por parábolas. Então vamos à leitura do trecho de hoje. Eis que o semeador saiu... Não, errei de novo. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele, reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, pois àquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo por parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente a vez de ouvir e jamais entendereis, certamente a vez de enxergar e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure.
Mas felizes os olhos, continua Jesus, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o texto de hoje. Como disse, é intercalado. Capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, 1 a 4, depois 10 a 17. Inclusive com uma inserção aqui do capítulo 6 do livro de Isaías, versículos 9 e 10, onde Isaías é um grande profeta. Ele traz para nós conhecimentos do que haveria de acontecer séculos depois, que seria a vinda de Jesus, a vinda do Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Yahvé encarnado, Yahvé encarnando entre nós. E o nosso Jesus aqui explicando. Ele inicia falando a parábola e a gente começa a questionar por que Jesus falava por parábolas. E aqui está Jesus explicando que cada um vai enxergar aquilo que puder, aquilo que tiver dentro de si. Eu não consigo enxergar o que não está dentro de mim. E aí vem Jesus em uma outra passagem e fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas estarás. Tem aquela pessoa que vai passando na rua e enxerga só beleza. Mesmo num muro de concreto, mesmo em coisas que o mundo considera feias, mas ele enxerga coisas belas. Ao contrário, tem aquele que mesmo diante de uma beleza maravilhosa só enxerga tristeza, dificuldades, sofrimentos. Antes do programa ao vivo da semana passada, nós estávamos conversando exatamente a respeito dos problemas que nós passamos no dia a dia, das dificuldades, das incompreensões, da falta de ajuda muitas vezes que nós temos. Parece que eu estou remando sozinho nesse barco e não chego ao local onde eu quero chegar, no porto de segurança da minha vida, na calmaria, na tranquilidade, né? Então, o ideal é que a gente mude o prisma, e por isso que Jesus falava em parábolas. Renato? Exatamente. Opa, estamos recebendo visitas, né? É verdade. Olha, Henrique que Miranda. Legal, que bacana. Bem-vindo, Henrique Miranda, ali, ó. Daqui a pouco o Henrique está nos trazendo aí. Canta isso também, é papo lá, de isso, espírita. E convidados, né? Isso aí. Muito bem, muito bem. É isso aí. Interessante que a gente precisa chamar a atenção para duas coisas, né? Entendimento e atualidade, que foi o que você falou. Por quê? Porque no programa passado nós falamos justamente sobre a questão de menosprezar aquele que ainda não descobriu, não é? Ele já foi apresentado, sim, mas ainda não despertou nele. Então, são duas coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Será que no mundo de hoje só existem coisas ruins? Para pensar. Pois é. 2 segundinhos aqui, a gente faz um silêncio de para pensar, não é? Não, existem coisas boas. E é importante chamar atenção para isso, porque quando Cristo nos fala, não é? Que nós devemos olhar, porque são pelas coisas boas que nós vamos ser, não é? Elas que vão servir de alavanca para que a gente possa resolver as questões negativas que carregamos. O João falou muito bem, quando olhamos para dentro de nós mesmos, porque achamos ainda equivocadamente, o orgulho e a vaidade é tão grande que eu estou certo. Se eu estou certo, eu não preciso mais reencarnar, Fabi. É verdade. Não é? Tá, vou viver agora na glória. Cheguei à perfeição. Cheguei à perfeição, sou espírito, né, puro, tá tudo certo. Não. Então eu preciso olhar para dentro de mim e ver que careço de muita lapidação ainda, de muito trabalho, de muito, né, de muito sacrifício, entre aspas, mas em favor de mim mesmo, né? Então por que ele falava por parábolas? Porque era a forma pela qual
o povo naquela época conseguia entender. Era como didático, é isso, né? Sem dúvida. A pedagogia de Jesus, meu Deus do céu. Eu tenho, assim, uma queda por essa área da pedagogia, não é? Sim. Enfim, você imagina explicar para aquele povo, quando ele diz assim, por exemplo, né? Por exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como é que eu explico isso? Então eu preciso fazer com que eles entendam. O que tinha naquela época? O camelo, a linha, não é isso? O pelo do camelo. E entender. Porque era a forma pela qual eles entendiam. E nós hoje não entendemos. Engraçado, né? Porque você pega, vai abrir o evangelho, vai ler essa passagem e assim, meu Deus, o que ele quer dizer com o camelo passar pelo buraco da agulha? Né? São aqueles momentos que nós falamos até no programa passado, que são em relação a questão de não estou entendendo nada. Cultural da época que a gente não entende. Porque a gente já passou por aquilo, isso aí pra gente, não é? Não, a gente precisa que fale realmente de uma forma mais... né? Mais simples, mais clara, tal qual a doutrina espírita veio para nos esclarecer. Então é assim. Então eu poderia chegar e dizer assim, olha só uma coisa. Você que é extremamente apegado, olha a doutrina espírita aí, na consolação de Jesus. Você que é muito apegado às coisas materiais, você que é muito apegado a isso, aquilo outro, etc e tal, vai ser difícil você ter paz no porvir, pós-desencarne, não é? Então é mais fácil, não é, que as coisas aconteçam de outra forma, tá? Vamos procurar sempre o caminho correto, vamos procurar sempre a direção correta. Vai se esclarecendo, vai se iluminando, porque com isso certamente nós vamos conseguir um dia desencarnar, porque por enquanto a gente só está morrendo. É verdade. E uma coisa muito interessante, né? E aí eu tenho... a gente sempre falava, eu preciso me moralizar ou me espiritualizar. E na verdade, estudando um pouquinho, a gente viu que não podemos nos moralizar, porque moral é um conjunto de regras. O que a gente faz é aplicar esse conjunto de regras na nossa vida, então nós nos tornamos éticos. Aqui a gente falava, eu vou me moralizar, não, eu vou me tornar ético. Moral é o conjunto de regras, né? Faz bem a gente estudar um pouquinho também para aprender certas coisas, né? E aí eu sempre falo que a doutrina espírita, ela não me ensinou apenas o espiritismo, não me ensinou apenas a interpretar Jesus, mas ensinou também português, ciência, né? Muitas coisas da ciência, por aí vai. E aí Jesus vem nessa coisa do mostrar os ensinamentos através de uma história. E ele pegava, né, a questão do às vezes as traduções trazem fundo da agulha ao invés de buraco, né? Sim. Aí você fica imaginando aquelas falésias onde as montanhas finalizavam num ponto onde era muito apertado, aí chamavam de fundo de agulha ali, e os camelos não conseguiam passar porque eles estavam carregados também. É uma outra, né, visão dessa que o Renato nos trouxe, que é a outra interpretação também, que é aquele tipo de corda que era usada, que fazia-se com pelos de camelo, né? Por isso chamava-se camelo aquela corda. Sim. Né? Enfim, olha aí a quantidade de ensinamento que a doutrina espírita nos traz, né? E essa linguagem que Jesus se utilizava é muito interessante, porque ele falava, por exemplo, para as mulheres do fermento, o pão, né? na massa do pão. Ele ia conversar com os pescadores, falava da parábola da rede. Ele ia conversar com os negociantes, os comerciantes, falava da parábola do tesouro, da pérola. Então ele trazia, e aí Roden fala isso, né? Ele trazia um símbolo material, mostrava um símbolo material, mas ali estava embutido o simbolizado espiritual, né, Fabi? Então, isso preserva o ensinamento, porque ninguém consegue mudar uma parábola, melhor dizendo, sem mudar o sentido total da história, né? Então, preservava
e nos revelava coisas assim maravilhosas. A gente estava conversando que no outro programa que o Renato fala que eu li a Bíblia e não entendi nada. E é exatamente por isso, porque a cultural, né? A dracma, a gente não sabe o que é dracma, nem quanto valia, mas os ensinamentos da doutrina vêm revelando quanto que valia, por que Jesus estava falando daquilo, a ovelha também, a ovelha perdida, o filho pródigo, tudo tinha um simbolismo naquela época cultural, que hoje para nós, né, tá muito distante, porque a gente viveu naquela época com certeza. Sim. Mas a gente não lembra, tá muito distante. Mas aí esses ensinamentos ligados ao espiritual, que é o que conta no final, né? Que é o ensinamento que Jesus quer mostrar para nós. O que ele quer que a gente veja, que a gente sinta, que a gente faça a diferença. Igual o João falou, a gente precisa se tornar éticos. Com Jesus, a gente não aprende só sobre fraternidade, sobre amor ao próximo. A gente aprende muitas coisas. A gente aprende a se tornar um ser completo. A gente ainda está muito distante disso, mas com os ensinamentos, colocando em prática, a gente vai conseguir um caminho onde a gente consiga ver a beleza das coisas, mesmo no mundo de prova e expiação, mesmo passando por desafios, mesmo passando por aprendizados às vezes dolorosos. A gente consegue ver a beleza do ensinamento, a gente consegue ver, ser feliz no sorriso de uma criança, numa borboleta que passa voando, que a maioria não consegue ver. E quando você tá, sabe, naquela sintonia, naquela coisa do agradecimento, né? A gente consegue ver coisas que a maioria não vê, né? Nas pessoas e no nosso mundo ao redor. É isso aí. E isso é uma questão de treinamento. Porque tem gente que fala assim, eu não consigo, e pronto, desiste. É uma questão de treinamento. Tudo na vida é treinamento. Nós vamos treinar. A pessoa que vai fazer um salto triplo, o atleta precisa treinar muito, diariamente, até que aquilo seja assimilado pelo próprio organismo. É muito interessante, o corpo físico é absolutamente fantástico. Aliás, é criação divina, né? É educação. É isso. Tudo passa pela educação. Exato. Nós só vamos ter entendimento e não vamos esquecer mais o entendimento por todas as outras oportunidades de encarnação que nós vamos ter, a partir do momento que a gente resolve seguir. Enquanto eu estou sendo somente apresentado, não vai acontecer. Espectador, então, né? Eu sou só espectador. Eu só quando eu começo a participar, aí sim. Não é? Eu não sou um mero frequentador. É isso que eu falo, que a gente costuma falar nas casas espíritas, não é? Não seja só um frequentador, participe. Sim. Preste atenção na palestra, não é? Existem as outras situações, existe o passe, existe tudo isso que é importante, mas preste atenção no ensinamento que está sendo passado. Isso não é para mim. Quem disse que não? Não é? Quem disse que não? Pode acontecer uma situação amanhã que vai fazer você lembrar, olha só o que foi falado. Renato, a gente repete isso muitas vezes. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Perfeito. Então, se eu achar que eu vou estar falando aqui para vocês, eu estou enganado. Porque, em primeiro lugar, eu estou falando para mim. Sim. Eu estou falando e pensando nas coisas que tem dentro de mim. Aquilo que eu ainda preciso modificar, aquilo que eu ainda preciso, o que eu preciso vencer, né? Então, não existe esse negócio de, eu vou ensinar ao Renato, eu vou ensinar a Fabiana. Não, eu vou me ensinar. Só que Jesus era o mestre, né? Já era o Espírito puro, mesmo antes que o mundo existisse, como ele declara em João 17,5, né? Antes que o mundo existisse, ele já tinha aquela perfeição, aquela glória, aquela evolução. Ele já era um espírito puro, 4,5 bilhões de anos atrás. E sabe lá Deus mais quanto tempo ele já é um espírito puro. Agora, nós não. Ele é o mestre. Por isso ele diz, a ninguém chameis de mestre a não ser o Filho do Homem. Porque ele é o verdadeiro mestre. Ele ensina. E aí ele vem e fala assim,
o que eu vos trago não é meu, mas sim daquele que me enviou. Aí, Fabiana, é difícil da gente falar que eu vou ensinar alguma coisa a alguém, né? Se o próprio Jesus disse, né, o ser que você acabou de falar, quanto tempo tem de evolução, um ser puro que veio trazer as boas novas e diz com a maior simplicidade, uma humildade, né, e que ele é o nosso mestre, ele diz que toda a sua sabedoria vem de Deus, né? Vem do alto. Então, quem somos nós para querer ensinar alguém? Nós primeiro também precisamos nos colocar para nós o que precisamos entender, refletir, reformar, como o Renato estava falando, de exercitar, de fazer, de colocar em prática. Eu fico pensando, né, que a gente só consegue fazer, como você falou do salto triplo também, hábitos, né? A gente tem que construir hábito, exercitar ali, né? Se tornar disciplinados até que a gente consiga ter hábitos naturais, né? Seja tão simples que não seja mais um sacrifício, né? Exato. E aí quando Jesus fala, nós precisamos ter essa humildade de saber que nós não somos ensinadores, nós não somos professores, nós não estamos aqui falando para outras pessoas o que a gente já faz. A gente está compartilhando as nossas experiências para que a gente também aprenda junto. Exatamente, né? Exatamente. É uma questão de a gente vai exercitar tanto que um dia a gente vai fazer automaticamente. Aí você compreende uma outra parábola de Jesus, quando ele fala assim, não é uma parábola também, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, como não pode a árvore má dar bons frutos. O que ele está dizendo é que se a pessoa conseguir, através desses exercícios, desse trabalho, dessa constância, dessa perseverança, transformar a si próprio, e ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, na tradução do Pastorino, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. O reino de Deus está dentro de vós, então tem que buscar o aperfeiçoamento de nós mesmos. Aí nós automaticamente seremos verdadeiras árvores boas, daremos só frutos bons, ao contrário do que nós fazemos hoje, que a gente até faz uma coisinha ou outra ali boazinha, né? Mas grande parte do nosso tempo, eu não vou dizer a maioria, porque aí depende de cada um, grande parte do nosso tempo, da nossa vida, nós estamos a fazer as besteirinhas, e aí a gente deita e fala assim, meu Deus, fiz de novo, ai, e agora? E agora acorda amanhã e faz, repete, tenta fazer com que a tua vida mude, tenta fazer com que o teu dia a dia seja diferente, né? E como o nosso dia a dia é diferente mesmo, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa A Consolação de Jesus e vamos agradecendo a todos vocês e lembrando que o nosso WhatsApp é o 21 98459 3950 98459 3950. Voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. O programa vai ao ar todos os sábados das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. Você é nosso convidado de honra, você é nossa convidada de honra para participar do nosso programa. Para isso, mande suas mensagens de texto para o WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950. Bom, estamos aqui hoje com o Renato Souza e com a Fabiana Araújo.
mais carinhosamente chamada... Combatendo o bom combate. O tempo todo, né? É isso aí. O tempo todo. Então a Fabiana, mais carinhosamente chamada, é a única menina do grupo, então... Pois é. Né? Todo mundo tem que cuidar dela, né? É a Fabi. Sim. Né? Então estamos aí para mais um programa, graças a Deus. Eu falei no programa passado, que foi ao vivo, que o Henrique Parente, ele fez uma pequena cirurgia, estava de molho. Agora acho que já está pronto, né, Henrique? Então vamos ao trabalho. No próximo programa você estará aqui presente conosco, né? No próximo programa gravado e no próximo programa ao vivo também. Prometeu o Henrique. Bom, o nosso tema de hoje é a introdução e a explicação do porquê Jesus falava por parábolas. Está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 3 e 10 a 17. Puladinho assim, porque depois vem a parábola do semeador e a explicação da parábola do semeador no próximo programa. Bem, o que nós conversávamos era exatamente essa questão dos ensinamentos de Jesus virem sob a figura, escondida numa figura. E eu gosto muito da parábola, que é a parábola do tesouro e da pérola, onde Jesus fala, o reino dos céus, ele sempre se refere nas parábolas, ou a maioria das vezes se refere ao reino dos céus. Nós terminamos o primeiro bloco exatamente lembrando a passagem em que Jesus diz, primeiro, o reino dos céus ou o reino de Deus, tanto faz, está dentro de vós. Algumas traduções trazem, está no meio de vós. Mas eu gosto muito dessa que fala, está dentro de vós. O reino dos céus ou o reino de Deus está dentro de vós. Na outra passagem, Jesus fala, buscai em primeiro lugar, e aí eu sempre brinco com a minha esposa dizendo assim, qual é a tua prioridade? Aí ela vem com uma lista, né? É isso. Não. Prioridade só tem uma. É uma a tua prioridade. As outras coisas são coisas importantes, mas prioridade é uma. Não existe a palavra prioridade no plural. Inventaram plural, mas a prioridade é uma. Então você tem que eleger a tua prioridade. Então, o que Jesus está dizendo é que a prioridade é buscar o reino de Deus, que está dentro de nós. E Pastorino diz, buscar em primeiro... Ele traduz, né? Melhor dizendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, e não justiça apenas, e as demais coisas serão dadas por acréscimo. Sim. Nessa parábola do tesouro, ele diz que o reino de Deus é comparado a um homem que encontrou um terreno que tinha ali um grande tesouro. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele terreno. Ou a um homem que encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Isso é a prioridade na nossa vida. É a nossa reforma íntima. Eu costumo dizer que é a maior caridade que nós podemos fazer exatamente a nossa reforma íntima. Porque a partir daí nós viramos automaticamente pessoas melhores, né, Renato? Sim, com certeza. Estava meditando aqui, buscando aqui, vivo Google, buscando aqui Mestre uma Google. Passagem aqui importante, né, que eu vou citar daqui a pouquinho, a respeito do que você está falando. O Orlando fala muito isso lá no microfone do Bezerra de Menezes. Não é? Tudo é uma questão de prioridade. A primeira vez que você chega na casa espírita, ou nas primeiras, aí sim a gente pode citar o plural, né? Porque são várias primeiras vezes. Fui uma vez, larguei pra lá, fui outra. Então você vai chegar lá e dizem pra você, olha, tem que fazer um tratamento. Você diz assim, não tenho tempo. Bom, tudo bem, né? Tá? Você vai lá, primeira vez, melhorou, não volta mais. Aí aperta de novo, você vai buscar um médico, o médico diz, olha, precisa de um tratamentozinho também espiritual. Graças a Deus hoje já temos. Sim, não é? sim. Alopatas espíritas. Né? Colocamos assim, né? Podemos até não colocar... só homeopatas, mas alopatas, exatamente. também, né?
Então, a gente tem já essa colocação. A gente fala, você precisa de um tratamento espiritual e tal. Aí você, poxa, tem que ir lá. Pra onde é que o senhor vai me mandar, né? Mandar você pra um lugarzinho. De novo, aquele lugar. De novo. Você chega lá e tal. Então, essa história do Orlando, essa história do Orlando. Eu sei. Sim, Orlando conta essa história. Então é questão de prioridade. E isso acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Então, a partir daquele momento, você começa a enxergar, não é? Que o que é mais importante? Mais importante, sobretudo, é o quê? É você estar bem. Física e espiritualmente falando. Não é? Não basta estar bem tão somente fisicamente. As coisas materiais são importantes, precisamos dela. A César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E cuidar do espírito é algo que prescinde qualquer outra coisa. Chico colocava muito bem. Cuide do corpo como se fosse viver para sempre. E da alma como se fosse desencarnar amanhã. Desencarnar agora, nesse minuto. Isso. Então, olha com que urgência nós precisamos cuidar. E de que forma eu cuido disso? Começando toda uma tarefa, todo um trabalho. Preciso disso, preciso daquilo, preciso. Mas aquilo não pode ser motivo para a minha felicidade. Porque hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. E eu preciso ter uma compreensão em cima daquilo. Né? Você falou uma coisa importante no outro bloco, e a questão, eu já fiz a minha caridade hoje. Acabou? Chega? É só isso? Já é o suficiente para você deitar a sua cabeça no travesseiro? Não, caridade é o tempo todo. E ela começa com você. Mas isso nos foi pregada a vida inteira. Que você vai lá no templo, faz as suas orações, já está justificado, né, Renato? Caridade é o tempo todo e ela começa com você. Se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de ninguém. De mais ninguém. Você precisa dedicar um tempo a você e compreender que cada um tem a sua cruz para carregar. Jesus carregou a dele e eu preciso carregar a minha. Vou ter ajuda? Vou ter auxílio, mas eu não tenho direito e ninguém tem a obrigação de pegar a minha cruz para carregar. Eu é que tenho que carregar. Vou contar com a ajuda dos outros. As pessoas vão te dar a mão. E é isso que a doutrina espírita faz. Ela vai te dando a mão para você prosseguir. Eu só vou fazer a citação aqui da Escola das Almas, capítulo 2 do livro Jesus no Lar. Espírito Neio Lúcio, né? Psicografia de Chico Xavier. Isso, psicografia do Chico. Numa conversa na casa de Pedro, a sogra de Pedro vira para Jesus e faz uma indagação a respeito do que deve ser o lar. Então vamos entender o lar, não somente aquele lar ali que abriga os espíritos envolvidos na mesma família, no mesmo núcleo consanguíneo, né? Tudo. Vamos entender o lar como o planeta Terra, por exemplo. E ele vem com mais uma parábola. O que você faz com as lentilhas? Levas ao cozimento, depois tempera, lá vai e explica tudo isso antes de servir a mesa, não é? E ele vai dando todas as explicações a respeito do que nós precisamos fazer, né? De modo algum, ninguém vai sair da pedra bruta para o diamante com uma única leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não vai acontecer isso. É um trabalho, não é? É se espiritualizando. É isso aí. Reticências. É desse jeito, né? Vamos deixar a Fabi falar um pouquinho, que ela tem muita coisa para falar. Também acho. Né? Nossa, eu estou escutando, ele está aprendendo. Essa desculpa também. Não, eu vou aprender. Tá enterrando os talentos, viu? Sim. O reino de Deus está dentro de nós, como o João falou. Dentro de nós, na nossa consciência e também no nosso corpo. Nosso corpo é o templo de Deus. Muitas vezes a gente acha que o templo é a casa espírita ou em algum lugar, mas o templo somos nós. O templo, e como a gente precisa cuidar desse templo. Como o Renato falou, moralmente, como o João também falou no outro bloco, ajustando as leis divinas, né, na nossa vida, para que a gente tenha essa visão ampla, para a gente cuidar do nosso corpo como prioridade, porque você é o reino de Deus ambulante, né? Sim. Nós estamos o tempo todo lidando com as pessoas, indo aos lugares, então a gente também é essa luz, né? E também temos sombras, e a gente precisa
saber lidar com as nossas sombras, a ponto de que a nossa luz brilhe cada vez mais. É o que Jesus diz, né? Seja como é a passagem, João. Que brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não é o contrário, viu? Né? A gente às vezes fala, vou lá dar um prato de comida para quem tem fome. Não. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Porque nós só teremos boas obras se realmente forem obras feitas de dentro para fora. E isso nos ajuda. Muitas vezes a gente acha que está levando a luz, mas nós saímos muito mais acalentados e acolhidos quando a gente se coloca à disposição como um instrumento, né, para levar algo a alguém. Então, quando a gente cuida de si, quando a gente tem essa importância de cuidar de nós, porque muitas vezes a gente está preocupado sempre com os afazeres, né? Como a Marta, também falando no outro programa no passado, que eu falei, eu sou muito a Marta de fazer as coisas, de estar me preocupando e fazendo tudo ao mesmo tempo, só que a gente precisa organizar o nosso tempo, as nossas tarefas para o que é mais importante, que é o reino de Deus, e que está dentro de nós. Nós somos esse templo, nós precisamos cuidar desse templo, colocando coisas boas, lendo, conhecendo e exercitando, porque é aí que daí que vem a nossa transformação, e através do exemplo que nós conseguimos ultrapassar um desafio gigante, é que a gente coloca para o nosso irmão, você também pode. Nós todos podemos, e todos nós estamos sendo amparados de forma que nós, degrau por degrau, a gente vai conseguindo alcançar esses ensinamentos, e isso vai se tornando um hábito, e que a gente vai conseguindo passar para as outras pessoas dessa forma, através do nosso exemplo. Jesus fez as parábolas muito didaticamente, agindo no psicológico, no íntimo, no âmago das questões, e nós podemos, através do nosso exemplo também, que ultrapassamos alguns desafios, de mostrar para as pessoas que é possível. E é possível sempre, né? Sempre é possível. A gente, muitas vezes, é o que Jesus fala, né? Capítulo 10 do Evangelista Mateus, versículo 28. Não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Ou seja, eu sou o meu inimigo, o único. O que eu tenho que fazer? Me transformar em amigo. A gente quer sempre um amigo, né? É sempre bom ter um amigo, ter um ombro amigo, ter um colo amigo, ter um ouvido amigo, né? Ou ter uma boca mesmo, uma voz amiga. Mas a gente esquece que o primeiro amigo temos que ser nós mesmos. João, qual é a melhor oração? É a que você faz por você. Sim. Olha, a gente se depara muitas vezes com situações assim. Pede por mim lá na casa espírita. Meu irmão, dá um pulinho lá, uma vezinha só por mês. Não tem tempo para isso. Você vai, coloca o nome, pede em pensamento, escreve papelzinho, bota na radiação, não é? Faz tudo isso, você faz a sua parte. Sim. No mais, eu não posso fazer. A gente quer delegar, cara. Né? Eu quero delegar. Ô, Renato, bota meu nome aí na prece. Aí eu continuo fazendo as mesmas besteiras. Sim, salvo as emergências. Sim, a gente claro. entende, vamos ponderar, claro. Tem as emergências, não é? A gente sabe disso. Olha, mas não estou podendo, estou com um problemão. A gente vai lá, pede, faz uma corrente. Sim, óbvio. Né? E tudo. Gente, tudo bem, normal. Mas assim que você puder, levanta e vai em busca. Porque nós precisamos cuidar de nós. Uhum. Caridade não é só cuidar dos outros, senão você vai chegar lá e vão dizer o que você fez por você. Haroldo Dutra é sensacional quando fala isso numa palestra. Uhum. Eu fiquei cuidando do outro, da outra, do sei mais quem, o tempo todo. E você? Não, eu fiquei cuidando. E você? Uhum. Você não fez nada por você. Você não estudou, não leu um evangelho, você não... Só ficou cuidando do outro porque você entendeu que a caridade era só isso. Não é? Uhum. Não, você precisa cuidar de você também. Né? Uma vez, já há muitos anos,
estava engatinhando na doutrina espírita. Aí, conversando com uma pessoa, mãe de uma amiga minha, ela disse, eu quero tanto ir na casa espírita, porque eu tenho um problema assim e tal, não sei o quê. Aí eu disse, olha, todos podem te ajudar, mas a única pessoa que pode te curar, ela arregalou os olhos e aguçou os ouvidos para saber quem era essa pessoa. É você mesma. Nossa, que susto, né? É? A gente fica assim, como assim? Eu sou o único que posso me curar? E aí você fala assim, mas então para que servem as casas religiosas de uma maneira geral? Para te ensinar. Para te ensinar que você... Para te educar. Que a cura está na tua mão. Até mesmo quando a gente se coloca diante de um passe, se você não estiver aberto para receber, de nada adianta, né? Você vai sair dizendo assim, nossa, foi horrível. Não adiantou de nada. Porque a pessoa acha que é mágica. Vai chegar lá no centro, vai sentar, o médium vai dar o passe e acabou. Tô bem, agora eu tô... Você tem que ir curado. buscar. O Evangelho não diz buscai e achareis. Batei, a porta se abrirá. Isso. O Lísias, o enfermeiro da Colônia Espiritual Nosso Lar, fala pro André Luiz, né, no livro Nosso Lar, assim, você é o jardineiro da sua própria vida. Sim. Você elege a psicosfera ao qual você vive. Se você vive reclamando, não é? Só vai ter mais do mesmo. Isso. Se você vive se lamentando, se você vive dizendo, né, eu estou doente, né? Eu sou doente, ao invés de trocar pelo estou, porque tem uma diferença, né? Se você elege, a sua vida vai ser isso aí mesmo. A gente tem uma campanha no Caminho do Senhor, começou lá em Guaratiba, e a gente está querendo que essa campanha seja abrangente, né? Para todo mundo, porque faz bem para todo mundo. A gente vive assim, olha para um desafio e fala assim, nossa, isso é difícil. Meu irmão, isso é difícil de fazer. Não, aquilo é muito difícil. Troca o é difícil pelo é possível. Exato. Isso é possível. Aquilo é possível. Então, a gente começa a mudar a palavra, mas a palavra tem uma força dentro de nós porque nos convence. E nós vamos fazendo com que isso seja permanente em nossas vidas. Exato. Exercitando, né? Fabiana tinha muito umas coisas para falar. Mas não tem não tempo deixamos, mais, né? Não deixamos. Poxa, no próximo programa, Isso. a Fabi vai falar sozinha. Não façam isso. 15 minutos, sozinha. 15 minutos sozinha, tá bom? Não, gente. Não me façam isso. Não, gente. É isso aí. Agradecendo a Fabiana pela participação. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecendo a Fabiana, ao Renato, a todos vocês que estão acompanhando o programa A Consolação de Jesus, que nos mandam mensagem para o WhatsApp 21 98459 3950, 98459 3950, para que nós possamos trazer as suas mensagens. Hoje nós não temos mensagem porque nós gravamos esse programa logo depois do programa ao vivo. Então todas as mensagens já tinham sido lidas no programa ao vivo. Mas aguardamos a sua mensagem para lermos no próximo programa. Falando em próximo programa, Renato e Fabi, será então a parábola do semeador e a explicação da parábola do semeador. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 4 a 9 e 18 a 23. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos então terminando. Renato, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade nossa abençoada de estudar, né? Sempre. Graças a Deus. Fabi, obrigado. Gratidão muito profunda por esses momentos, porque realmente eu tenho aprendido, e a sintonia que a gente fala aqui do programa, né, da espiritualidade, a gente só tem que agradecer muito, muito, muito pela oportunidade. E agradecendo também o Leopoldo, que estava viajando no sábado passado, não pôde estar conosco, e ao Henrique Parente. Melhoras aí, Henrique. Rapazes, voltem logo, por favor. Porque eles querem fazer com que eu fale 15 minutos. Vamos então levar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esses momentos em família, nessa família, Senhor,
que é a família universal. E mais restrito a essa família aqui da Rádio Rio de Janeiro. Mais restrito ainda a essa família do programa A Consolação de Jesus. Que nós possamos, Senhor, aprender com os teus ensinamentos. Fazer com que essa dor, essa doença, esse sofrimento que hoje estão matando, entre aspas, muitos de nossos irmãos, que possa despertar cada um de nós para vivermos uma vida diferente, uma vida nova, a verdadeira vida, a vida do Espírito, a vida do cristão verdadeiro. Obrigado, Senhor, pelos alertas que Tu nos dás o tempo todo. E que nós possamos estar contigo, Senhor, não só agora, mas para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver, quem compreendeu teu Evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta, regenerar.